Em tempos de fake news e de insurreições dos especialistas do YouTube contra a ciência, é comum a gente escutar coisas do tipo: vacinas são inúteis, o homem nunca foi à Lua, a NASA te engana, a Terra é plana, dentre outros absurdos aí que a gente costuma encontrar. Sobraram ataques até mesmo para a gravidade. Isso mesmo. Uma coisa que faz parte do nosso dia a dia desde que a gente nasceu, pois a gente sente o nosso corpo ser atraído para baixo. Pois então, nem a gravidade saiu ilesa dessa onda de ataques à ciência. Provar que existe uma força que atua em qualquer massa presente aqui na superfície da Terra é tão simples quanto deixar um objeto cair. No meu último vídeo sobre esse assunto, intitulado Fotografando a Gravidade, interrogação, eu tento mostrar que objetos que possuem densidades distintas e massas distintas são atraídos com a mesma aceleração, portanto, eles caem de uma determinada altura no mesmo tempo. Em situações onde o objeto é muito leve e aí o arrasto do ar durante o seu movimento ele é significativo quando comparado com o seu peso, no caso, por exemplo, de uma pena, caindo, aí nós não vamos de fato observar esse efeito dos dois corpos chegarem junto ao solo. Por quê? Porque o arrasto aerodinâmico exerce uma força significativa sobre o corpo, freando ele. Então, podemos dizer que, em geral, quando esses corpos possuem massas que vencem facilmente esse arrasto, isso vai ocorrer com perfeição. E, digo mais ainda, se a gente eliminar esse efeito do arrasto aerodinâmico através de uma câmara de vácuo, os dois corpos vão chegar juntinhos ao chão, não importando se é uma pena de galinha e um elefante. Nessa última experiência, de uma forma ilustrativa e didática, eu mostrei como que a gente pode calcular a aceleração da gravidade. Ainda que eu não tenha sido rigoroso com a metodologia, de tal maneira que ela possa ser aproveitada, por exemplo, no meio acadêmico ou na indústria, ela foi suficiente sim, para os propósitos didáticos do vídeo, mostrar como que a gente pode calcular a aceleração da gravidade utilizando esse método de filmar o objeto caindo. Bom, dessa vez eu resolvi fazer uma coisa mais elaborada e usar uma metodologia aprovada cientificamente. Isso significa que eu vou seguir uma série de procedimentos, O método que eu adotei para realizar essa experiência se chama método de Bessel. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou cronometrar os períodos de oscilação de um pêndulo para dois comprimentos distintos, sendo que eu tenho controlado com precisão qual é a diferença entre esses dois comprimentos. Então, eu vou fazer um grupo de medidas para um comprimento L1 e um comprimento L2, eu vou fazer outro grupo de medidas. Então, através desses tempos médios de oscilação e desse valor muito bem medido de diferença entre esses dois comprimentos, utilizando a fórmula que é proposta no método de Bessel, está aí no roteiro que eu deixei, eu vou calcular o valor da aceleração gravitacional. Para me aproximar ao máximo das condições ideais para a realização dessa experiência, eu construí meu pêndulo com uma esfera de aço retirada de um rolamento automotivo, suspensa por uma linha de pipa, essas linhas de algodão ultra resistentes. O interessante disso é que a massa da esfera é muitas vezes superior à da linha de pipa, Por isso que eu escolhi esse tipo de linha. Ela é muito leve, muito resistente e quase nada elástica. Seguindo esse roteiro, eu vou dimensionar o comprimento do meu pêndulo de modo que o valor desse comprimento seja muitas vezes superior ao raio da esfera. A minha esfera tem um diâmetro aqui de 1,2 centímetros, então o raio dela é 6 milímetros. Obviamente, então, um comprimento aí de 60 centímetros, que é 100 vezes superior ao raio da esfera, vai estar adequado aí para o nosso pêndulo, de modo que ele se aproxime bastante das condições ideais aí que são levadas em conta quando a gente faz um modelo matemático desse pêndulo. Para fixar a esfera de aço à linha de pipa, eu simplesmente usei supercola dessas à base de cianoacrilato, como por exemplo o Super Bonder ou qualquer uma que você tiver.
Depois que eu construo esse pêndulo, eu faço 2 marcas medidas com bastante precisão, utilizando um paquímetro com escala de 0,02 milímetros. Essa vai ser a nossa distância D, que vai separar esses 2 comprimentos L1 e L2. Eu estou fazendo isso com uma precisão tal que eu posso garantir aí que o erro, na hora que eu dimensionar esse meu pêndulo, vai ser alguma coisa aí na casa no máximo de 0,5 milímetro. Agora vem a parte engenhosa dessa experiência. Como que a gente pode fazer para medir com precisão os períodos de oscilação desse pêndulo? Bom, a gente tem 2 alternativas para isso. A primeira é a gente disparar um cronômetro assim que o pêndulo começar a oscilar e a gente cronometra o tempo que ele demora para realizar 20 oscilações. Para saber qual é o período médio dele de oscilação, a gente vai dividir esse tempo que a gente mediu no cronômetro por 20. Aí a gente vai ter a média de tempo que esse pêndulo leva para oscilar. Só que esse método tem um problema. Ele depende muito da habilidade do observador para disparar e para parar esse cronômetro exatamente no momento em que o pêndulo estiver passando por algum ponto de referência que você adotou. Para a gente eliminar esse problema, a gente tem uma segunda estratégia que é um pouco mais complicada, mas muito mais eficiente, que é utilizar um cronômetro preciso que tenha um sensor que detecte exatamente a posição do pêndulo no momento que a gente quer que ele seja cronometrado. Então, para isso, eu mesmo desenvolvi um cronômetro utilizando sensores infravermelho e um Arduino Uno. Esse Arduino foi programado para fazer as seguintes tarefas. Primeiramente, ele vai configurar as portas de entrada e saída de dados da placa. Ele habilita uma interrupção que vai ser utilizada para iniciar e para parar o cronômetro toda vez que ele detectar a passagem da massa do pêndulo. Uma vez que a massa do pêndulo passar pelo sensor, que está posicionado na parte mais baixa da trajetória, o Arduino ele vai registrar o tempo da primeira passagem. O pêndulo então continuará oscilando, vai atingir o fim do curso, irá iniciar um movimento no sentido oposto, passará novamente pelo sensor, mas dessa vez ele irá ignorar essa passagem. A contagem deve ser feita sempre no mesmo sentido da passagem da massa, para que o período não seja contado em dobro. Quando o pêndulo atingir pela segunda vez a área em que o sensor vai detectar essa passagem, aí sim um novo registro de tempo é feito. E a diferença entre a primeira e a segunda passagem é calculada para determinar o período de oscilação. Esse segundo tempo de passagem será agora armazenado para servir de referência para a próxima segunda passagem. Após o cálculo do período, o mesmo é mostrado no display LCD e enviado via porta serial USB para um computador ou celular conectado para que as medidas sejam salvas com precisão. O programa fica repetindo esse ciclo de sensoriamento, cálculo, atualização e transmissão da medida enquanto o pêndulo estiver oscilando. Todo o código-fonte desse programa, assim como o circuito e os diagramas elétricos, foram desenvolvidos por mim mesmo e eu vou deixar disponíveis aqui na descrição desse vídeo um link para esse projeto, caso você se interesse por ele e tenha interesse em repetir, seja para a sua feira de ciências na escola, seja para um laboratório de física experimental, fiquem à vontade para utilizar. Eu realizei a calibração desse cronômetro utilizando um osciloscópio portátil de mão com um sample rate aí de 40 megasamples por segundo, que é uma precisão para lá de suficiente, né, para essa nossa experiência aqui que tem um fim didático, ilustrativo. Seguindo as recomendações do roteiro, eu construí um eletroímã que basicamente é uma bobina de fio de cobre esmaltado com um núcleo de material ferromagnético. Esse eletroímã ele manterá a esfera de aço em repouso através do campo magnético enquanto ele estiver conectado em uma fonte de tensão contínua de 5 volts. Uma vez que eu desligo essa bobina, o fluxo magnético então é interrompido e a esfera é liberada para oscilar em movimento pendular. A vantagem de usar esse método é que eu libero essa massa para oscilar sem provocar nenhuma vibração ou movimento indesejado, mantendo ela bem estável enquanto parada. É importante que eu monte todo esse conjunto em um local estável e firme e que nenhum tipo de vibração ou movimento ocorra
no momento que eu estiver realizando a experiência para que isso não interfira nas oscilações do pêndulo. Antes de iniciar as medidas do período de oscilação, eu faço um teste para ver se o equipamento está funcionando corretamente. Primeiramente, eu vou conectar o Arduino ao meu telefone celular usando um cabo OTG e um cabo serial que vem com o Arduino Uno. O LCD mostra o número 8888 para indicar que todos os segmentos do LCD estão funcionando. Em seguida, vemos esses traços horizontais que indicam que ele está aguardando o início das medidas. Para registrar as medidas, eu instalei um app da Android Store que se chama Serial USB Terminal. Quando eu conecto o Arduino, o app automaticamente detecta que há um dispositivo conectado na porta serial USB, pois eu já configurei o aplicativo para velocidade de 9.600 bits por segundo, que é a mesma velocidade que eu ajustei no Arduino. Eu aceito aqui a notificação na tela do terminal e aparece um terminal serial com a mensagem Measurement Session, que quer dizer sessão de medida, indicando aqui que a conexão serial foi bem sucedida e já podemos iniciar as medições. Para ver se está tudo sincronizado, eu passo o meu dedo no caminho do sensor infravermelho e já me aparece aqui no LCD a primeira medida, que normalmente é descartada, pois esse cronômetro ficou muito tempo contando o tempo sem que nenhuma oscilação ocorresse desde que eu liguei o circuito. Então eu inicio um movimento aqui mais regular, aí sim ele vai me mostrar uma medida mais constante, que é o período de oscilação do pêndulo. Vamos ver aqui que no celular eu tenho o registro de cada uma das oscilações. Isso aqui a gente pode salvar e depois a gente vai utilizar para os nossos cálculos. Agora vamos montar tudo para realizarmos a medida do período de oscilação para dois comprimentos distintos desse pêndulo e vamos aplicar o método de Bessel. Serão ao todo 20 medidas de tempo para cada comprimento. Vamos iniciar com o ponto de suspensão L1, que é associado ao comprimento maior, que é L2. Muita atenção para que o ponto de suspensão seja precisamente fixado no ponto marcado. Agora a gente deixa o sistema oscilar um pouco para garantir que o sensor está bem posicionado. Testamos aqui o nosso eletroímã para garantir que o mecanismo vai funcionar. Depois deixamos o pêndulo em repouso para que ele fique exatamente aqui nessa marca central, que é a nossa referência, uma linha de referência do ponto de repouso do pêndulo. Precisamos controlar a amplitude da oscilação, já que as equações e toda a modelagem matemática que a gente utilizou nos cálculos, elas são válidas para pequenas amplitudes angulares, ou seja, algo da ordem aí de 20 graus, conforme está explicado ali no roteiro. Agora que está tudo bem ajustado e testado, vamos para as medições das 20 oscilações para o ponto L1. A gente vai limpar aqui a tela inicial aqui do terminal serial, resetamos o nosso Arduino e o cronômetro está pronto para contar. Agora a gente desenergiza o eletroímã e isso vai liberar a esfera de aço para oscilar livremente. A gente deixa contar aqui uns 20 ciclos. Depois que ele completa os 20 ciclos, a gente para esse pêndulo e vamos salvar aqui esse arquivo que eu tenho essas medidas. Eu vou botar o nome aqui L1 e assim eu já sei que são as medidas associadas ao primeiro comprimento. Vamos repetir esse mesmo procedimento para o ponto de suspensão relativo ao comprimento L2. A gente vai tomar os mesmos cuidados e vamos registrar os 20 períodos de oscilação. Novamente eu vou salvar aqui esse arquivo com o nome L2. Agora é trabalhar em cima dos dados conforme sugerido ali pelo roteiro. Eu montei uma tabela no Excel com os resultados e realizei todos os cálculos da média, do desvio padrão e erro padrão para os períodos de oscilação T1 e T2. Com isso agora eu posso calcular o valor da aceleração gravitacional local aqui em minha residência no Chile.
Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem suas sugestões e comentários. Um abraço.